Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina nessa segunda-feira da Semana Santa. Quero convidar vocês a abrir o coração para que juntos nós possamos buscar entender o que Deus quer nos falar hoje. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em São João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos meditar especificamente a partir do versículo 4, que diz: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós lermos todo o Evangelho de hoje, o contexto em que Judas falou isso é exatamente de um momento de confraternização. Jesus vai até Betânia e vai na casa de Marta, Maria e Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado. E é um momento de festa, um momento de alegria de receber Jesus. Então foi oferecido para ele uma refeição. E exatamente naquele momento, Maria tem uma atitude muito bonita. Ela pega um perfume muito caro, ela derrama sobre os pés de Jesus, enxuga com os seus próprios cabelos. Diz em outra passagem que ela beijava, ela chorava. Ela estava manifestando muito amor a Jesus. E Judas, ao ver aquele gesto, o que ele diz? Por que a gente não pegou esse perfume, né, não vendemos por uma grande quantia para dar para os pobres? O texto bíblico diz que Judas estava dizendo isso não porque estava interessado nos pobres, mas porque estava interessado no dinheiro. Porque ele tomava conta da bolsa e roubava o que colocavam nela. Sabe, meu povo, hoje meditando, refletindo sobre esse Evangelho, preparando esse Evangelho também para partilhar com vocês, me veio ao coração esse sentimento. Jesus não errou quando escolheu Judas. Assim como escolheu Pedro, João, Tiago, Mateus, escolheu os outros discípulos, Jesus não errou quando escolheu Judas. Jesus sabia que Judas podia se transformar em um homem bom, em um homem justo, em um homem honesto. Mas o que aconteceu? Judas, ele não abriu o coração a isso. Ele não viveu o processo de transformação que ele precisava viver, que nós precisamos viver. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu sabendo das nossas limitações, mas também acreditando que nós pudéssemos nos converter e sermos aquilo que Ele sonhou para nós. Então, Jesus acreditava sim na conversão de Judas. Jesus não escolheu Judas para ser o seu traidor. Mas o que aconteceu? Repito, Judas não entrou nesse processo. Ele não se abriu a esse processo. Ele deixou que o dinheiro, como diz São Paulo a Timóteo, a raiz de todos os males, fosse o seu Deus. Jesus fala em outra passagem, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas Judas escolheu amar, sobretudo, o dinheiro. E por isso ele não foi capaz de abrir o coração a tudo o que Deus queria dele. E aí, isso foi tão grave que ele vendeu o mestre com o preço de um escravo. Pelo preço de um escravo. O que eu queria partilhar com vocês hoje? Nós podemos e devemos viver o processo de conversão, porque Jesus nos escolheu, embora limitados, pecadores e fracos, Ele sabe que nós podemos ser aquilo que Ele sonhou para nós. Não vamos fazer como Judas.
fechar o coração a esse processo de conversão. Tirar os nossos olhos daquilo que é essencial. Sermos mesquinhos, avarentos, cheios de cobiça. E aqui fala do dinheiro, mas pode ser que não seja nem o dinheiro, seja outras coisas, outros sentimentos, outras paixões. Status, fama, prestígio, prazer. Eu não sei o que corrompe o seu coração. Eu sei o que corrompe o meu coração. E eu preciso deixar que Deus seja maior que tudo isso. Que eu não seja mesquinho de ficar olhando para o meu próprio ego, para o meu próprio interesse, para aquilo que o meu ego necessita para poder viver uma vida mesquinha e ilusória. Eu preciso olhar além e abraçar o que Deus sonhou para nós. Repito, Jesus não errou quando escolheu Judas. Ele não errou quando me escolheu, quando escolheu a você. Mesmo limitado, fraco, pecador, imperfeito. Por quê? Porque Ele acredita que nós podemos crescer. Ele acredita que nós podemos amadurecer. Ele acredita que nós podemos ser aquilo que Ele sonhou para nós. Vejamos. Mas para isso é necessário abrir o coração. Um coração endurecido, um coração fechado, um coração mesquinho, não é capaz de viver um processo necessário até chegar a essa perfeição que o Evangelho nos pede. Até chegarmos àquilo que Deus sonhou para nós. Gente, eu não consigo imaginar que Deus tenha sonhado que Judas tinha que ser o traidor, que tinha que vender o mestre, que tinha que morrer, tirar a própria vida, porque se desesperou da misericórdia. Nossa, como Deus seria ruim se Ele tivesse sonhado isso para Judas? Não! Qualquer um dos discípulos podia ter feito o que Judas fez. Até nós. Até eu. Até você. Então, para que isso não aconteça, vamos deixar de lado os nossos projetos mesquinhos, os nossos amores ilusórios e passageiros e olharmos para o Cristo. Ele deve ser o centro do nosso amor, o centro das nossas aspirações. Ele deve ser o sentido da nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, dentro dessa Semana Santa, vamos acolher esse projeto que Deus sonhou para cada um de nós. Desejo a cada um de vocês uma santa e abençoada semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.